Boa tarde para todo mundo, tudo bem? Sambinha para começar, sou pagodeiro nato. Bom, primeiro, Ricardo, obrigado de verdade, cara. É uma realização imensa estar nesse palco. De verdade, estou realizado de estar aqui, fazendo isso que é tão especial, que é falar para contador, esse mercado que me acolheu. Eu não sou contador, vou contar bem rapidinho a minha história aqui. Mas a gente falou muito sobre diferenciação, sobre mercado, sobre cliente, sobre como se posicionar, e acho que a gente está bastante energizado dessa questão do para fora. Mas eu tenho certeza que alguns de vocês estão pensando assim, tá bom, muito legal, eu preciso aplicar isso, mas eu vou chegar e segunda-feira tem guia, tem folha, tem declaração, tem balancete, a gente tem um montão de coisa para fazer, e como é que eu vou me desvencilhar disso? Então a gente vai tentar fazer uma reflexão aqui sobre como a gente desvencilha disso, e aí, como a gente consegue sair da operação e focar nessa estratégia tão diversa que a gente ouviu, sobre tantas palestras aqui que motivaram, que trouxeram insights. Como é que a gente sai dessa operação agora? Vou fazer um disclaimer bem rapidinho. A ideia aqui é trazer um ponto de vista. Tá? Eu vou trazer o meu ponto de vista. Eu estou no mercado contábil, no mercado de gestão há 15 anos, há 18 anos, no mercado contábil há 13, e eu vou trazer um pouquinho desse ponto de vista. Então, se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, que não faz sentido, está tudo bem. A minha ideia é ampliar os pontos de vista. Então, se o meu ponto de vista servir para reforçar o seu ponto de vista, você falar, olhei, ele falou, mas não concordo, já está valendo. Então, a ideia aqui não é trazer uma verdade absoluta, é ampliar o ponto de vista de vocês ou trazer novos pontos de vista. Bem rapidinho, vou contar um pouquinho da minha história. Como o Ricardo falou, eu comecei a trabalhar na Falcone, uma empresa na América Latina, tive a oportunidade de ficar lá por 4 anos, e em 2010 eu tive o primeiro contato com a contabilidade, uma história rápida. Eu saí da Falcone com a ideia de empreender para pequeno e médio empresário. Pequeno e médio empresário está dentro de contabilidade, vou fazer parceria com contabilidade. Ninguém nunca pensou isso, né? Óbvio. E aí eu procurei um escritório de contabilidade em Belo Horizonte, sou mineiro de Belo Horizonte, e falei, cara, vamos fazer uma parceria? Ele falou, vamos, mas antes me ajuda internamente nos processos. Estou com problema, estou com dificuldade. Acabei ficando 2 anos nessa empresa contábil, saí dessa empresa contábil, e em 2012... Para onde que eu aponto? Opa! E em 2012, eu saí dessa primeira empresa, e em 2012 eu cheguei numa segunda empresa contábil, fiz a mesma proposta para eles. Saiu o slide aí, gente. A mesma proposta, ele falou assim, tudo bem, mas antes me ajuda internamente. Eu falei, tem uma oportunidade aí. Criei um produto, e esse produto de contabilidade a gente trouxe para o... Opa! Esse produto de contabilidade eu fundei minha primeira empresa de consultoria, e aí, em 2019, eu conheci o Vicente Sevilha. Você conhece o Vicente Sevilha aqui? Alguém conhece? Que é o maravilhoso, meu sócio, amigo, querido sócio, amigo. Em 2019, a gente virou sócio. Olá, meu caro contador. Né? Em 2019, a gente virou sócio, fundou a Sevilha Performance, e até hoje a gente tem aí, está um pouquinho mais, a gente deve estar perto de 200 projetos já no Brasil inteiro, em história de contabilidade, mais de 1.000 pessoas mentoradas diretas e indiretamente. E hoje eu estou aqui no Impreconte, quer dizer que as coisas estão dando certo. Se eu estou nesse palco aqui é porque as coisas estão dando certo. É uma satisfação grande. Mas vamos lá. Queria começar a fazer uma reflexão com vocês e fazer uma pergunta. O que vocês estão vendo aqui na tela? Todo mundo vê um copo de café com leite aqui? Todo mundo enxerga um copo de café com leite? E um pãozinho. O que vocês estão vendo na tela aqui? Todo mundo vê um copo de café com leite no segundo também? Se eu pegar um pouquinho desse café com leite, um pouquinho desse produto, e levar para alguém fazer uma análise química, o que ele vai me falar? É igual. É igual para vocês? Vou fazer uma pergunta para vocês. Um desses produtos custa R$10, o outro custa R$2. Alguém tem uma dúvida? Qual custa 10, qual custa 2? Não? Agora, o custo de produção de um produto desse é R$1. O custo de produção do outro é R$1,20. Qual que custa R$1, qual que custa R$1,20? Quem acha que o custo de produção é maior? Quem acha que o segundo o custo de produção é maior? Quem não acha nada? Não tinha brincadeira? Vocês perguntam? O que eu quero dizer com vocês? Eu não sei qual custo de produção é maior. Eu teria que avaliar. Mas tem essa frase é a segunda frase mais importante que eu vou falar hoje. Não é o esforço que você faz que define valor. Nossa, isso machuca, contador. Não é o quão difícil fazer uma coisa que torna essa coisa valiosa ou não. O que gera valor é valor.
Esse custo de produção, eu chutaria que é menor. Eu acho o custo de produção desse é menor. Provavelmente ele é feito numa máquina, provavelmente a perda é menor, provavelmente o padrão dele é menor, mas eu consigo vender ele 5 vezes a mais do que o outro, que o custo de produção é maior. Não é sobre valor, não é sobre produção, não é sobre energia gasta. Não é porque seu ICMS é muito complexo de ser feito, não é porque eu gasto muita energia digitando, que isso vai gerar valor. Essa é a premissa básica. E esse café? Esse aqui são meus 2 filhos, Guilherme e Bernardo. A razão de eu estar aqui, a razão da minha vida, não vou ficar me estendendo. Filhos meu com a Marina, minha esposa. Mas e esse café? Quanto que custa? Não interessa quanto custa esse café. Esse café custou, para a informação de vocês, R$ 22,50 na Coffee Self em São Paulo. Estava em São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, né? Eu estava em São Paulo e gastei uma energia danada para chegar lá no dia, trânsito ruim, porque eu queria tomar um café com a foto dos meus filhos. Você chega na porta, tem um totemzinho, aí você vai no QR Code, aí você mesmo vai no QR Code, você vai, pega isso, joga no aplicativo, aí você entra numa fila, normalmente a fila está grande, aí o cara vem, em 30 segundos ele te vende o café e te cobra R$ 22. É ruim o café, nem é gostoso. De longe não foi o melhor café que eu tomei. R$ 22 o café. A percepção de valor não está na energia que você gasta. A percepção de valor está na geração de valor. E só tem um jeito de você descobrir como é que gera valor para o cliente, perguntando para ele. Perguntando para ele, conversando com ele. Pessoas diferentes, valores diferentes. Clientes diferentes, valores diferentes. Ainda pensando nisso, e aí traduzindo isso para a contabilidade, o que a gente entendeu? Que a contabilidade, ela vem se dividindo ao longo dos anos em 2 dimensões de entrega, ou de 2 dimensões de estrutura. De um lado, cada vez mais eu tenho um conjunto de atividades que se configuram como entrega operacional, um conjunto de atividades que se configuram como geração de valor para o cliente. Uma sugestão: entendam isso cada vez mais. Entendam que entregar e gerar valor são 2 coisas diferentes. Eu falei que um é mais ou menos importante que o outro? São diferentes. Eu tenho que entregar bem e tenho que gerar valor bem. E quando eu falo de entrega, eu estou falando de quê? Eu estou falando de atender a expectativa do meu cliente. Simples assim. Eu fui lá, assinei um contrato com ele, ele espera que eu entregue no prazo e com qualidade. Ele espera que eu entregue tudo certo. Ele não espera que eu erre. Ele não espera me ligar e que eu demore 2 dias para atender. Ele espera que eu atenda ele no prazo. Então, quando eu falo da entrega, é a necessidade que a gente tem de garantir o que está acordado com o cliente. Isso é importante, mas não gera valor. No final do ano, o cliente não quer pagar mais porque você entregou tudo certinho, tudo no prazo, tudo com qualidade. Ele vai falar, você vai renegociar o contrato. Ele fala, não, mas ele já combinou isso lá atrás. A gente já combinou que você entregaria isso. O que é valor? Valor é quando eu supero a expectativa do meu cliente. A gente teve muitos insights sobre geração de valor aqui. Eu não vou ficar dando muito exemplo, o tempo é apertadinho. Mas valor é quando eu gero valor adicional para o cliente. É quando eu supero a expectativa dele. Vou contar um caso bem rápido. Como bom mineiro, eu amo ir em padaria, né? E basicamente, domingo de manhã, o meu hábito é passar na padaria e comprar um pãozinho, levar para casa e tomar café na mesa. Eu faço isso desde que eu casei em 2014. Eu já mudei 3 vezes de casa, né? Na primeira, eu morava do lado de uma padaria, aí mudei para mais ou menos 1 quilômetro, eu vou nessa mesma padaria, mudei para 5 quilômetros, para a padaria que eu vou, essa padaria tem 5 anos. Essa padaria me gera muito valor. Mas olha que interessante. O que é gerar valor? O Bernardo, meu filho mais novo, eu vou nessa padaria há muitos anos. Eu vou contar um caso que, para mim, representa essa padaria. O Bernardo está com 2 anos e meio, mais ou menos. Quando ele tinha 1 ano e 7 meses, eu fui com ele a primeira vez na padaria. De mãozinha dada com ele. Chega a menina lá, né, a Ana, e falou, oi, seu Bruno, bom dia, tudo bem? Ela já falou para mim, ela sabe meu nome. Ela sabe o que eu gosto. Ela falou, cadê o Guilherme? Hoje você trouxe o Bernardo? Não conhecia o Bernardo. Ela sabe o nome do meu outro filho. E ela falou, Bernardo, seu Bruno, posso dar um pão de queijo para o Bernardo? Quem tem filho aqui? Quando a pessoa pergunta se pode dar comida para o seu filho, ela ganhou 50 pontos. Ela não sai dando comida. Ela perguntou, eu falei, claro. Ela foi, pegou o pão de queijo e entregou para o Bernardo. Pão de queijo, óbvio, né? Eu peguei o pão de queijo, parti. Eu falei, não, me dá aqui. Peguei o pão de queijo, parti o pão de queijo, entreguei metade para ele, fiquei com a outra metade na mão. Cortamos a cena, fui para casa, tudo bem, tudo bonitinho. Na outra semana eu voltei. Ela não olhou para mim. Voltei com o Bernardo. Ela não olhou para mim, ela falou, ei, Bernardo, tudo bem? Abriu o pão de queijo, cortou o pão de queijo, entregou metade para o Bernardo, entregou metade para mim e falou, bom dia, seu Bruno.
O senhor sabe quanto custa o pãozinho lá? Nem eu. Nunca soube. Nunca olhei o preço do pãozinho. Quando eu vou em outra padaria, eu me sinto culpado, porque é ela que é a minha padaria. Isso é gerar valor. Isso é entender a necessidade do cliente. Entende? Ela nunca chegou para mim e quis me explicar o quão difícil era fazer o pãozinho. Não interessa o quão difícil é fazer o pãozinho. Ela nunca chegou para mim e falou assim, senhor Bruno, você não sabe como é que é difícil diferenciar o cardápio. Mas toda semana eu chego lá, tem um produto novo. Ela chega para mim e fala, senhor Bruno, você tem que experimentar isso aqui. Eu falei, sim, vou experimentar. Quanto que é? Não interessa. Ela não chega para mim e fala, senhor Bruno, você não sabe como é que é difícil fazer um bolo. Você não sabe como é que é difícil. Você não sabe o tanto de trabalho que dá, o tanto de importação de nota. Estou confundindo o bolo com... Entende? Então, é sobre isso. E quando a gente fala sobre o nosso desafio é sair da entrega e gerar valor para o cliente. E aí, quando eu estou falando de entrega, e aí falando um pouquinho de processo, tentando entrar um pouquinho para essa discussão que a gente está tendo, a entrega, ela está relacionada a performar, a custar menos. Se o meu cliente não vê valor... Em algum momento eu falei que isso não é importante, gente, só para a gente reforçar. Se o cliente não vê valor, o meu indicador tem que ser custo, que para a gente é tempo. O meu operador tem que produzir cada vez mais. Cada vez ele tem que produzir mais. Para ser bonificado? Não, para eu adequar ao mercado. Porque se ele não produzir cada vez mais, a minha margem vai ser impactada. Porque o meu cliente quer pagar menos pelo processamento. Quem aqui tem contabilidade há mais de 10 anos? Se eu perguntar para vocês assim, se a gente fizesse uma enquete aqui, em percentual de salário mínimo, então vamos considerar que hoje você tem 80% de salário mínimo como ticket médio. Em percentual de salário mínimo, o ticket médio de vocês aumentou ou diminuiu nos últimos 10 anos? Diminuiu. É muito provável que ele tenha diminuído. Muito provável. A maior parte dos escritórios que eu comecei diminuiu. Se o ticket médio diminuiu, quer dizer que o meu processamento precisa ser mais barato. Senão a minha margem vai ser impactada. Por quê? Então, quando eu falo de entrega, eu estou falando de tempo, de performance, de eficiência, de custo baixo. Eu tenho que ter eficiência de custo. Então, quando eu olho para a minha operação, eu tenho que falar, operação, o indicador importante para você é custo baixo. Tem que entregar no prazo, tem que entregar no prazo e tem que entregar com qualidade. Mas isso é premissa. Isso é commodity. Ah, mas outro dia eu recebi um cliente que veio para minha contabilidade porque ele saiu de outra contabilidade. Eu ganhei um cliente porque a outra contabilidade não entregava no prazo com qualidade. Mentira. A outra contabilidade perdeu um cliente porque ele não entregava com prazo com qualidade. Por um acaso ele veio para você. Mas foi a contabilidade que perdeu, não foi você que ganhou. Por quê? Onde que você ganha cliente? Na performance, no valor. E no valor, nós estamos falando de promoção e reconhecimento. Sobre todos os aspectos. Então... se eu consigo gerar valor para o cliente, eu consigo vender mais. A gente escutou isso aqui em diversos níveis. No nicho, na experiência do cliente, na disposição do RH. Eu vou gerar a experiência do cliente. Então, eu tenho que promover e reconhecer se tem geração de valor para o cliente. Então, o que eu tenho visto muito na base operacional contábil? A gente premiando e reconhecendo pela entrega. Onde está o problema disso? A minha margem está sendo espremida operacionalmente. Eu estou perdendo dinheiro, porque a minha margem está sendo espremida cada vez mais. Então, essa é uma reflexão importante que a gente queria fazer com você. E ainda falando sobre o mercado contábil, olha que interessante. Se eu pegar a história, lá em 2010, pensa de 2010 para trás. 2010 aqui pode ser 2015 para alguns de vocês, 2005 para outros. Mas pensa assim, num cenário não muito distante para trás... o que acontecia no mercado contábil? Se você tivesse capacidade técnica, se você tivesse capacidade estratégica, se você tivesse capacidade comercial e você tivesse uma visão estratégica, se fosse bom tecnicamente e conseguisse vender, você conseguia financiar a sua ineficiência. A gente chegava, o cliente batia na minha porta e falava, eu tenho uma notinha e não tenho colaborador. Não, para você, preço básico, um salário mínimo e meio. E o cliente fazia o quê? Pagava, porque do vizinho também é um salário mínimo e meio. Porque do outro. Então, a gente financiava a nossa ineficiência. As contabilidades têm, em média, 60 empresas no Brasil. Esse é o dado que a gente tem estudado, que a gente chegou mais ou menos nessa média. Em média, as contabilidades têm 60 clientes. Esse cara, em 2010, faturava 65, 70 salários mínimos e colocava 35 salários mínimos no bolso. Tá ruim? Beleza, para a média. Hoje, esse cara não fatura 35 salários mínimos. Então, eu não consigo mais financiar a minha ineficiência.
Eu preciso ser eficiente operacionalmente para colocar dinheiro no bolso. É uma premissa operacional importante. E aí, o mercado atual, ele se divide em dois. Uma empresa, de um lado, tem baixo preço, cresce exponencialmente e atua na performance. Essa é aquela que a gente não pronuncia o nome, né? Estou brincando, já falaram hoje aqui. A contabilidade online é isso. Eu diminuo o preço, eu cresço exponencialmente e eu foco em performance. Então, eu vou ganhar pouquinho de um montão de empresa. Esse é o cenário. Esse mercado não existia há 10 anos atrás. Não existia essa contabilidade. De outro lado, a gente tem uma contabilidade que gera valor para o cliente, que tem novos produtos, que tem novos serviços, que foca em ticket e que também tem alta performance. Por quê? Pelo processamento, se for só processar, o meu cliente acaba indo para o outro lado. Então, eu tenho que entender essa diferenciação. Qual que é o problema que a gente vê na contabilidade hoje? Contabilidades que querem cobrar barato, mas não crescem exponencialmente. Perigoso. Eu quero gerar muito valor para o cliente, mas estou cobrando barato. Perigoso. A gente falou de propósito, falou de estratégia. Isso tudo está relacionado a isso tudo que a gente está falando. É sobre isso que a gente está falando, sobre a definição disso, de maneira importante. As duas contabilidades têm uma coisa importante, que é similar, alta performance. Ser altamente eficiente virou premissa. Deixou de ser diferencial. E aí é o que a gente tem que fazer. E coloca a gente no jogo. Esse é a grande diferenciação do mercado contábil. Então, eu vou pular aqui, a gente precisa performar, mas eu quero fazer essa reflexão com vocês aqui. Nesse momento, a contabilidade, ao longo da história, a gente precisou de qualidade e prazo, só. Se eu entregasse no prazo e tivesse qualidade, eu era uma contabilidade top. Agora, além disso, eu tenho que performar. Então, como premissa do meu negócio, eu tenho que manter minha qualidade, eu tenho que manter meus prazos, mas se eu não performar, o meu negócio começa a ficar em risco. Alguém se sente assim hoje? Só para eu saber? Ninguém? Legal. Então, vamos lá. Nesse momento, o que a gente precisa? A gente precisa olhar para o cliente, a gente precisa aprimorar o processo de venda, a gente precisa possuir nossos produtos e serviços, a gente precisa ter excelência e celeridade no atendimento, a gente precisa desenvolver equipe, a gente precisa gerar valor para o cliente, a gente precisa ser consultivo. A gente está aqui no contador consultivo, no evento do contador consultivo. Certo? Todo mundo concorda com isso aqui? Só que no meio disso aqui, eu preciso de entregar a obrigação legal, realizar atendimento reativo e responder quando o cliente me liga. Aí eu faço uma perguntinha para vocês. Se você somar o tempo gasto de entregar a obrigação, realizar atendimento e responder a solicitação, quanto tempo e dinheiro estão gastando com isso? Qual o percentual do tempo de vocês estão gastando isso? Esse material depois eu mando para vocês. Mando. Qual o material? Qual o percentual do tempo que vocês estão gastando disso aqui? Outro dia o cara falou comigo assim, 110%, tem muita hora extra. Entende? Então esse é o ponto. A gente precisa gastar menos energia com isso, para que a gente consiga sobrar tempo para rodar as estratégias. Os insights que nós estamos vendo aqui, essas possibilidades que a gente está vendo aqui, é um desafio latente da contabilidade. Que a notícia ruim é que não nos diferencia mais, que só nos coloca no jogo. Porque a diferenciação está no nicho, está no YouTube, está no marketing, está na venda, está na estratégia, só nos coloca no jogo. Então, eu quero falar com vocês assim, se vocês em algum momento sentem que vocês já entenderam tudo que precisa fazer, mas que tem uma força que suga vocês quando você chega no escritório, é ineficiência operacional. É o olhar para a operação como algo que ela não é mais. Então, a gente precisa desromantizar a entrega operacional. Essa é uma opinião clara e definitiva. O cliente não precisa de guia, verificação, balancete. Ele precisa de você como contador de verdade. Ele precisa que você seja contador. Entende? E produzir guia, produzir foro, produzir declaração, produzir balancete, desculpa, não é papel de contador. Contador gera prosperidade para o cliente. Ele não fica processando. Processando, o computador processa. Entende? A gente tem que ter isso como consciência. Vamos tentar evoluir um pouquinho aqui, o tempo está bem apertadinho, mas vamos lá. Você precisa de 3 coisas para aumentar a eficiência operacional. Vamos entrar dentro do escritório de contabilidade. Você precisa de 3 coisas. Primeira coisa, gestão. Gente, o que é gestão? Saber quem, o que, quando, quanto e quanto tempo. Não existe muito, pouco, fácil, difícil. Transforme tudo, absolutamente tudo, do escritório de contabilidade de vocês em parâmetro objetivo. Simples assim. Aqui tem muito atendimento. Muito não é parâmetro objetivo.
eu tenho 21,13 atendimentos em média por dia, e cada atendimento demora 3 minutos e 22 segundos. Isso representa 14,23% do tempo gasto da minha equipe. Isso é dado. Se não for assim, vocês não vão conseguir atingir sucesso operacional. Não existe parâmetro. Alguém citou a Alice País das Maravilhas aqui, eu não lembro quem. A Alice chega lá e paga um gato. Gato, para onde esse está indo? Não sei, estou perdido. Se você não sabe onde você está indo, meu filho, qual caminho serve? Muito, pouco, fácil, difícil, complexo. Entende? Eu vou discutir com a operação. Isso aqui é muito difícil. Não, eu quero saber quanto tempo gasta. Porque uma coisa difícil que gasta 1 minuto, eu vou tratar de um jeito. Uma coisa difícil que gasta 50 minutos, eu vou tratar de outro. Então, a primeira coisa, gestão. A gestão está relacionada a você saber exatamente quem, o que, quando, quanto e quanto tempo. Primeiro ponto. E ter uma meta. Quanto eu produzo hoje, quanto eu quero produzir daqui a 6 meses. Essa meta tem que estar clara. Quantas vidas eu processo para cada colaborador? 180 vidas eu processo agora. Tá bom, daqui a 6 meses eu quero processar 250. Beleza. Eu sei quanto eu processo hoje, sei quanto eu quero processar daqui a 6 meses. Qual que é o meu custo médio operacional por entrega do fiscal? R$ 9,33. Tá bom, então eu quero que daqui a 6 meses seja R$ 8,25. Isso é gestão. É você saber quem, o que, quando, quanto, quanto tempo e conseguir definir uma meta clara para isso. Segunda coisa, rotina, processo e tecnologia. Pincelada rápida sobre rotina, processo e tecnologia. Crie previsibilidade operacional. O que é criar previsibilidade operacional? Todo mundo fala assim, é impossível prever contabilidade. Aí eu falei, por quê? Porque todo dia tem uma bomba. Então preveja uma bomba todo dia e aí você prevê a contabilidade. Pronto. Você vai prever lá, todo dia tem bomba. Bomba, de 8 às 9, resolver a bomba do dia. Criou previsão. Entende? 95% das coisas que a gente entrega é passível de ser previsível. A gente, não sei se vocês estão sabendo, ano que vem vai ter SCD, vai ter SE, vai ter imposto de renda, vai ter tudo ano que vem, vocês sabem disso? Todos os meses vai ter DAS, todo cliente que vai ter folha. Aí não dá para prever isso? Dá. Então, crie previsibilidade e acompanhem diariamente a entrega. A contabilidade tem o hábito de gerenciar por grandes ciclos. Mensal, trimestral, anual. Gerencia por dia. Define todos os dias, acompanha todos os dias o que está acontecendo com a sua operação. Valida. Um colaborador seu tem 8 horas por dia, certo? 7 horas por dia, 6 horas por dia. Todo dia valida com ele o que ele fez às 8 horas. Todos os dias. O que você fez hoje? O que você fez 8 horas hoje? O que você fez? Isso é fundamental e vai trazer maturidade, rotina e processo. Outro dia um colaborador, falei isso com o colaborador e falou assim, mas peraí, você quer saber o que eu faço todo dia? Aí eu falei, se for segredo, não. Se for uma coisa confidencial, não. Mas se for trabalho, por que você não está querendo me contar o que você fez 8 horas? Não faz sentido. Isso não é invasivo, isso é método. Método ágil tem daily. Eu acompanho todo dia. E o terceiro ponto, se você tem uma boa leitura gerencial e você conhece bem a sua rotina e processo, agora sim eu vou usar tecnologia. Henrique falou disso aqui maravilhosamente bem ontem. Não use tecnologia se a sua gestão não estiver bem feita e sua rotina não estiver bem feita. Estava conversando com um amigo que estava do Reinaldo, tá aí? Cadê o Reinaldo? Estava falando com o Reinaldo ali, falei, ele falou, estou querendo contratar tecnologia, eu falei, o processo está rodando? Eu falei, cara, faz no Excel primeiro, depois você implanta tecnologia. Cria cultura primeiro, garante que está acontecendo, depois você implanta tecnologia. Ricardo, 1 minuto, prometo. E por último, investe em tecnologia. Então, só para a gente fechar, a gestão, volta. A gestão vai te trazer organização, insight e melhoria. Você saber quem, o que, quando, quanto e quanto tempo, te dá o clique, o estalo. Entende? A organização da rotina e processo aumenta sua produtividade no primeiro momento de 15% a 25%. E a tecnologia, 10% a 15%. Depois que isso roda, o próximo ciclo, ele é mais tranquilo e aí só a tecnologia vai impactar. Mas se você não tiver uma boa rotina e um bom processo, a tecnologia não vai ser impactada. 4 dicas bem rapidinhas. Se eu pudesse traduzir para vocês, eu acho que seria legal. Primeira dica, acompanha diariamente a entrega. Você validar diariamente a entrega do seu colaborador é a transformação mais valiosa que vai trazer maior performance e vai liberar tempo para a sua operação. Primeiro ponto. Segundo ponto, nunca aceite parâmetro com muito pouco, fácil, difícil. Nunca aceite parâmetro dessa forma. Parâmetro é 22, 33, 12%, 14,25%. Parâmetro objetivo é número. Se não tem número, constrói o número, depois discute. Entende? Isso é importante. Terceiro ponto. No início, se você não tem um ritual gerencial, força um tempo. Todo dia, eu sou gerente, eu sou dono do escritório de contabilidade, todo dia, de 8h30 às 9h, eu vou falar só sobre gestão. Vou desligar meu celular e vou forçar um tempo para aquilo. Vou pensar só sobre gestão. E naquele momento eu não vou fazer mais nada. Naturalmente, você vai criar rotina e disciplina. E por último,
não menos importante, tenha sempre metas claras. Quem me conhece sabe que eu emagreci uns 15 quilos esse ano. Ontem nós saímos, fomos lá, jantar, chegamos, sei lá, meia-noite, meia-noite e pouquinho. 7 horas da manhã hoje eu estava correndo, um sol lascado, disciplina. Minha meta, eu quero dar a volta na Pampulha agora, dia 10 de dezembro. Eu estou preparado para dar a volta na Pampulha. Em janeiro desse ano eu estava com 16 quilos a mais que eu estou hoje. Bate palma, gente, pelo amor de Deus. Porra! Suando aqui, correndo, igual um pouco sem ar. Então, assim, ó, aqui, eu coloquei aqui, deixa eu passar mais uma. A performance não vai criar diferencial para vocês, não vai, mas ela vai dar tempo. Vai dar tempo, vai gerar tempo operacional para que você consiga aplicar na sua operação. Aqui está um QR Code, se você é dono do escritório de contabilidade. Quem quiser o material, pode pedir que eu mando. Eu não falei, é @BrunoSilvestre_consultor, meu Instagram, devia ter falado no começo. Marca aí, tira foto, marca lá, legal. Na moral, segue a gente. Esse QR Code aqui, se você é dono do escritório de contabilidade, como eu falei muito rapidinho aqui, e quiser bater um papo de 30 minutos comigo, sem compromisso nenhum, para eu conhecer você, você me conhecer, você trazer da sua perspectiva, só preencher um formezinho, a gente vai bater 30 minutos de papo com todos os donos de escritório de contabilidade que quiserem. Esse é um ponto. E eu sempre termino falando da mesma coisa, tá? Vou falar a mesma coisa que eu falo em toda... Se você já me viu falar isso. Eu não sou contador, sou administrador. E fui abraçado pelo mercado contábil. Então, embora eu não me sinta contador, eu sinto que eu pertenço ao mercado contábil, assim como vocês. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a contabilidade é o único segmento capaz de unida mudar social e economicamente um país. A única. Parem... Obrigado. Obrigado, gente. Mas a palma para vocês. Parem de focar em fazer guia, folha, declaração e balancete e assumam o papel de vocês. Vocês têm que mudar o país político e socialmente. Econômica e socialmente. Porque se você muda, se a gente muda a economia, a política também muda. Assuma esse papel. Tá? E contem comigo se vocês precisarem. Um grande abraço para todo mundo, gente. Obrigado.